Beleza, então, pessoal, estamos aqui na nossa última aula das células excelentes. Quem conseguiu participar de todas ao vivo aí? Nailson. Acho que o Valmir também esteve em todas, não teve, Valmir? Tô dentro, ué. Também. Legal. E aí, se vocês, aí os demais que perderam alguma, tá tudo lá no canal do YouTube, lá para assistir, tá bom, gente? Bom, hoje seria o pastor Edgar, mas a gente trocou, que ele quis fazer o fechamento lá na sala de visão. Então a gente vai tocar nós aqui. E a proposta é a gente fazer um bate-papo final, porque a gente colocou todo o conteúdo do livro nas 7 primeiras aulas. E nós deixamos essa daqui agora para a gente tirar as dúvidas, bater um papo e retomar algumas coisas importantes, tá? Então eu trouxe aqui alguns slides que a gente viu ao longo do bimestre, para que sirva de um norte aí para o nosso bate-papo de hoje, mas o tema tá livre aí para a gente tirar todas as dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade aí para falar sobre qualquer outro assunto que tenha a ver com o PG, né? Então, eu resgatei aqui esse slide aqui, por exemplo, que foi da aula 1. Deixa eu só tirar daqui. Ok. E aí ele fala sobre as características de uma célula excelente, né? Eu acho que é lá no capítulo 1 mesmo, ou na introdução, alguma coisa assim. Então a gente bateu um papo, a gente falou que a célula precisa estar viva, né? Atraente, cheia da presença de Deus. A célula precisa ter um líder excelente. Uma célula excelente precisa ser bem organizada, onde todos servem com alegria, vive todas as fases, né? Ou seja, ela pensa em buscar, em evangelizar, depois ela pensa em consolidar, depois ela gera comunhão dessas pessoas com a igreja, né? As pessoas têm um encontro com Cristo, e aí então a última fase da célula é o crescimento e a multiplicação. Acho que foi o Edgar que falou sobre essas fases aqui. E aí, por último, ele diz que a quinta característica de uma célula excelente é eficiente no cumprimento dos propósitos, né? Então nós vamos ver aqui depois aqui os propósitos do PG, e acho que o pastor Paulo falou isso na última aula, né? Que é adoração, serviço. Nós vamos ver aqui, são 5, né? Então, sobre esse slide aí, gente, algum comentário? Eu tenho um comentário, mas não sei se é pertinente para agora. Manda aí. Não, na realidade é o seguinte, é sobre o meu PG, né? Eu acho que essas aulas que nós tivemos aqui foi muito boa para a gente dar uma geral naquilo que a gente já vem caminhando, vem fazendo. Eu sou um cara que gosto muito de contato. Eu já até compartilhei isso com o Rogério, né? Eu sou um cara que gosta muito de contato, de estar próximo. E o meu PG é praticamente todo online. Porque as pessoas, elas moram longe, distantes, né? Moram na Zona Leste. Foram pessoas que eu fui angariando aí durante o período quando nós iniciamos. Amigos de trabalho, enfim. Apenas o meu vizinho aqui de baixo, que é o Wilson, e a Verônica, que são novos convertidos, eles estão participando do MPG, e mais um outro casal, que são os únicos que estão próximos de mim. E eu estou vivendo uma luta, porque eu queria muito estar no PG presencial. Eu queria muito dirigir um PG presencial por conta do contato. Isso, para mim, é muito importante. Então, eu sei lá, o que vocês acham, o que vocês podem me dar como ideia
para a gente unir o útil ao agradável, porque eu também não quero abandonar os meninos que estão caminhando bem, tá? São pessoas que não são crentes, alguns deles, né? Então, toda terça-feira estão lá firme e forte, né? Na caminhada e não pode ser abandonados também, né? Não é o meu desejo que tem que fazer com que eu abandone os meninos lá. E aí, pessoal, alguma dica aí pro Edson? Então, Rogério, eu acho que até a visão do Edson nesse caso aí foi criar primeiro a questão da pandemia, né? Criar o PG virtual aí surgiu por causa dessa dificuldade, por causa da pandemia. Porque até então todos os nossos PG eram presenciais. Mas eu não sei se o Edson pensou também no depois, porque hoje ele tem um PG virtual aí e com pessoas distantes. Então, então, ano que vem a gente está voltando com certeza presencial aí, fazer o PG presencial. Se ele já pensou em alguma estratégia, ou se vai manter o virtual com essas pessoas e com os outros mais próximos vai fazer o presencial, não sei se ele pensou primeiro nisso. Ô, irmão, o meu outro líder, que é o Davi, até foi embora já. Tô pensando aí o que eu vou fazer o ano que vem. Mas assim, como eu disse, a maioria é online, né? A maioria é online. E eu pensei, de repente, meio híbrido, meio presencial, sabe? Eu acho que, de repente, seria uma solução aí para não deixar abandonados os meninos que já acompanham, né? E estão ali. Meu medo é fazer esse meio termo e eles se desanimarem, né? Porque, uma semana sim, outra não. Aí o cara meio que, né? Essa é a minha preocupação de criar o desânimo, né? Mas aí, no caso do presencial, Edson, você já tem um anfitrião ou só você está pensando em você? Aí o chefe vai ter que me ajudar, né, cara? Aí o chefe vai ter que me arrumar um... Mas eu tenho pensado em um casal, sim. Tenho um casal em mente, sim. Que a gente precisa conversar e colocar isso no coração deles. Não, eu ia falar que quem está fazendo um modelo aí meio híbrido é o Ricardo aí, que está com a gente aí, o Pichal, né? Eu acho que ele fez aí, mas não de uma semana virtual e uma presencial. Eu acho que ele fez assim, uma galera estava na casa dele e uma galera estava no online, não é isso, Ricardo? Sim. Isso. Mas é bem difícil, viu, Edson, fazer meio no mesmo dia. Sim. Eu faço presencial híbrido e você fica meio naquela, se você dá atenção para a sua sala ou se você dá atenção para o que está online. Sim. E as pessoas acabam meio que dispersando, né? O meu PG como o seu, o meu PG são pessoas de outras igrejas. Não sei se é interessante isso, são todos já cristãos de outras denominações, são praticamente amigos, e nesse tempo de pandemia nós trouxemos muitas pessoas de Cubatão, pessoas de longe, e que agora que a gente retornou presencial, mais da metade não tem como ver. Então, a gente também está querendo mudar, assim, até o dia, que era de sábado, porque as pessoas acabam fazendo outros compromissos e a gente acaba ficando só com aqueles que estão firmes. Estamos tentando mudar para um outro dia e começar do zero, porque esse livro me deu um norte, né? Até então, eu acho que esse vive todas as fases aqui, a gente só pensa que vive todas as fases. A gente não vive todas as fases. Tem no pensamento que quer fazer, mas não faz porque tem gente aí da Vila Sônia, eu tenho gente da Igreja Batista do Morumbi, eu tenho gente que é católica, eu tenho gente que não é cristão, mas mora longe. Então, a gente está bem diversificado
e está bem difícil manter esse grupo aí. Talvez a gente está com uma estratégia de mudar o dia e vai ficar aquele que montar o nosso núcleo e começar do zero. Começar a partir que nos ensina como fazer, para a gente fazer uma coisa mais certinha e focada. Ficou um clima de amizade, são pessoas que a gente trouxe desde muito tempo. A gente já faz pequenos grupos desde que eu estava na igreja Batista do Morumbi. A gente já tinha um grupo, esse grupo se tornou amigos, aí fomos para tudo qualquer lugar e eles vêm acompanhando a gente. Depois que nós abrimos aqui, eles vieram junto com a gente, mas acho que está na hora de mudar, viu, Rogério? Eu falei com o Toninho sobre isso e o pastor Edgar. Boa. O PG do Ricardo e da Rosângela tem uma característica um pouco diferente, porque eles acabaram trazendo amigos, né, de outras igrejas, o que não é muito recomendável, né? A gente até viu no livro aí que o pessoal de outras igrejas, eles vêm com outra visão, eles não conseguem participar conosco dos eventos da nossa igreja. Se você for pensar na multiplicação, você não pode contar com eles, né? Porque eles não vão ser um líder do grupo aqui nossos pertencendo a outra igreja, não dá certo. Então a gente vai ter que conversar um pouco mais aí para pensar numa solução aí, Ricardo. Tem outro problema ainda. A gente é um grupo praticamente de mulheres, né? Os maridos, a maioria não é convertido, e eu já tentei me aproximar e um já falou na minha cara: aquilo que você tem para mim, eu quero. Eu ia falar o que pro homem? É complicado. Né? Já deixou na minha lata. Ó, o que você quer me passar, eu não quero. Então, os outros maridos têm que aproximar, mas eles estão escapando por um pobre, rapaz. Difícil. Deixa eu pedir pro Naná ler essa tela aqui para nós, Naná. Vamos lá. Finalidade, né? A célula existe para que as pessoas possam se olhar nos olhos, se abraçarem, rirem juntas, compartilharem momentos da vida, serem exercitadas no seu dom, alcançarem os perdidos e serem uma expressão da vida de Deus por onde for. Legal, obrigado, Naná. Eu gostei bastante aqui desse resumo, né, que o Léo Matos fez aí no livro, porque eu acho que ele resume bem realmente a finalidade de um pequeno grupo, né? Mas também é um grande desafio para nós de pensarmos o quanto o nosso grupo está cumprindo esta finalidade. E aí eu queria ouvir um pouquinho aí, se alguém quiser comentar, o que acha dessa finalidade e como o seu grupo está nessa visão aqui. Eu vou... Oi? Alguém ia falar? Pode falar. Pode falar, tio, depois eu falo aí. Tá, é o seguinte, aproveitando para o Edson, eu gosto de eu sou meio proativo, viu, Edson? Você falando eu já ia te sugerir o seguinte: janeirão, fevereiro, depois do carnaval, essa turma lá da Zona Leste, você descolava uma família e fala: olha, eu tô com tanta saudade de vocês que eu vou fazer um PG dia 15, depois do carnaval. Aí você reúne alguma pessoa, que nós vamos falar sobre o que faremos em 2022. Tá bom? É uma sugestão. Alguém que você se afinize mais lá. E o sacrificado, eu sei que vai ser você vai ter que ir para lá, talvez voltar meia-noite. Mas a finalidade, que aí o que o Rogério perguntou, você vai matar a tua finalidade. Nós ouvimos aqui em alto e bom som que você gosta de estar com gente junto. Então é um modo de você
matar a saudade da galera lá e abrir um leque. E eu tenho certeza que, se você tirar uns 5, 6 dias de oração, com outras pessoas orando, pelo menos 3 pessoas devem estar lá na casa, lá para você abraçar e ver. Uma sugestão. Ok? Obrigado, irmão. Segundo, Rogério, quando você falou assim, eu vejo também que, principalmente no horto, né, nós temos entre tantas outras qualidades, nós temos uma coisa, e eu sou fruto, minha família é fruto disso, que é juntos. Né? Já visto que, exceto a Carmen, que está na Piba, lá em Americana, todos os meus filhos congregam no horto do IP com as suas respectivas esposas. Então, talvez essa particularidade do horto nos inspira a dizer que o time tem que estar... Pode ter gente vindo do Ceará, da Paraíba, da Bahia, de Pernambuco, né, Nailson? Mas o time está formado... como é que é? A nossa... Como é que é o nome do estádio lá? A nossa arena de treinamento é no horto do IP. Certo, Rogério? Uhum. E daí é que saem os esquemas, não tão com tanta qualidade como o do português lá, nem tão deficiente quanto o do Silvinho, mas sempre com padrão de jogo para a gente ganhar um adversário maior, que é o diabo. Então, eu acho que esse do híbrido, como foi falado pelo Pichal aí, é bom até certo ponto, mas é muito melhor, né, o time sempre ter tete a tete. E aí nós vamos ter que arrumar umas táticas, umas estratégias melhores. Esse é o meu parecer. Ok, Rogério? Obrigado, meu querido. Acho que o Nailson ia falar, né? Isso. Então, olhando para essa finalidade aí, né, o resumo que o autor do livro fez sobre essa finalidade de estar juntos, eu pude ver, né, a gente fez sexta-feira lá na igreja, a gente conseguiu fazer presencial o último encontro. Que pena que todos não puderam estar, né, por alguns compromissos, mas eu vi que eles puderam matar a saudade, se afinizaram mais, né, puderam participar mais efetivamente lá. A gente fez dinâmica, cantamos juntos e depois tivemos um momento lá de comunhão. Foi muito bom. E isso que o autor está falando aí, né, nesse resumo, é a característica de um PG que tem afinidade, né, que pode compartilhar momentos, né, gratidão e dar o testemunho, né, do que Deus tem feito. Mesmo a gente tendo esses 2 últimos anos aí de PG online, né, mas Deus trabalhou e efetuou bênçãos nas nossas vidas aí. Rogério, Sim. eu acho que, com certeza, o Léo Matos não escreveu esse livro pensando numa pandemia. É verdade. Porque o hora que ele colocou, né, se abraçarem, rirem juntos, então você vê que é um momento do PG, das pessoas ali, do momento único ali das pessoas. Eu vejo isso até na sala de visão, a diferença que como nós fazíamos essa sala lá na igreja e o virtual. Meu, é surreal, uma diferença muito grande. Você lá ter o contato com a pessoa, ter afinidade, ter conversar perto dela, abraçar. Então, você cria um vínculo de amizade muito maior, muito estreito. Mas eu vejo também nessa finalidade aqui a preocupação que o Léo tem com relação à liderança. O líder, ele tem uma visão, ele tem uma função aqui específica e muito importante. E se o líder se perder nessa importância aqui, ele acaba também até desvirtuando a finalidade do PG, porque ele fala que ser exercitados no seu dom.
Então, se o líder também não tiver essa preocupação também com cada integrante do PG, acaba sendo uma reunião formal, uma reunião lá que você cria, então, aquele hábito de estar com as pessoas, acaba criando, então, amizades, acabam sendo pessoas até às vezes descrentes, acabam ficando amigos do Evangelho somente o bate-papo lá que está rolando, mas não tem essa finalidade maior lá de fazer com que cada integrante, então, descubra, então, o seu dom e comece a desenvolver cada dom. Essa visão também de colocar também a responsabilidade na vida de cada integrante, de alcançarem os perdidos. Não é o líder responsável, não é somente o anfitrião responsável por levar pessoas para o PG. Isso daí tem que ser uma coisa, o coletivo tem que pensar a mesma coisa. Então, aqui o foco, que nem a gente estava falando sobre o PG do Pichal. O meu primeiro PG, nós conseguimos ficar só um ano, eu ainda consegui ainda ficar um ano só, e foi somente numa reunião de crentes maduros. Então, eu falei assim, olha, eu não consigo mais ficar nesse PG aqui, porque eu via que, mesmo a gente não tendo a visão que tem hoje, que já expandiu bem mais a visão, não era o propósito. Eu não via aquilo ali como propósito de PG. Então, eu acho que o líder de PG, ele tem que ter essa visão aqui de trazer o time para si e passar essa visão bem clara, para que todos comecem, então, a participar do PG com objetivos. Legal, João. Eu iria complementar exatamente isso, porque é claro que o ideal é que nós estejamos presenciais, mas nem sempre a gente tem o ideal, né? O meu PG, por exemplo, ele vai multiplicar agora e os 2 PGs continuarão virtuais. Mas, mesmo assim, eu entendo que a gente pode buscar essa finalidade aqui. Então, quando o João começou a falar, olha, vamos exercitar as pessoas no seu dom, isso é possível também no virtual, não só no presencial. Quando a gente acredita nas pessoas, investe em treinamento, faz discipulado e desafia a pessoa, distribui tarefas, né, para que ela sirva com aquilo que Deus tem capacitado, né? Quando o João falou, olha, nós precisamos desafiar as pessoas a alcançar os perdidos, isso também é possível no virtual. Isso não acontece só no presencial. Então é o quanto a pessoa está intencionalmente buscando nos seus relacionamentos, né, fazer essa ponte para Cristo. Então, em todo momento, aonde a pessoa estiver, ela está sempre sensível. Olha, como eu vou colocar Cristo nessa conversa? Porque é isso que faz depois essa pessoa ser um candidato a ser chamado com PG. Porque na conversa você já está fazendo esse elo, essa ponte aí. Agora, o que... Rogério, desculpe só te interrompendo, com relação claro, isso daí que você falou, tranquilo, você consegue no virtual também desenvolver essas habilidades nos integrantes. Mas o que eu digo, o que eu falei no começo lá do presencial, quando eu falei que Léo Matos não pensava, quando ele fala, né, que os líderes lá, as pessoas, né, possam olhar nos olhos, abraçarem, rirem juntos. Então, nesse momento é que eu falei que João, usava lá o presencial lá. Eu entendi, era isso que eu ia finalizar agora. O que fica realmente o maior desafio é a primeira parte da finalidade aqui, olha. Abraçar, olhar nos olhos e rir juntas. Mas eu acho que a gente também pode fazer algo parecido no virtual. Como? Por quê? A gente está no virtual aqui, a gente está se olhando também, tá? Não está no tete-a-tete, mas a gente está se olhando aqui. Por isso que a gente pede que as câmeras fiquem abertas, para que haja uma interação maior, né?
esse olhar nos olhos, esse abraçar, não precisa ser só físico, gente. Você pode abraçar uma pessoa quando no virtual ela conta uma necessidade dela e todo o grupo para o que está fazendo e vai orar por ela. E durante a semana você está ali fazendo a ligação, mandando mensagens, mandando conteúdo. É uma forma de abraçar e acolher as pessoas de forma virtual. Agora, pode ser que tenha um momento físico? Pode. Mesmo num PG virtual, a gente pode marcar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, para se encontrar. É o que eu estou fazendo aqui no meu PG. Então o Edson falou assim, pô, tem gente da Zona Leste. No meu também tem. Mas o nosso próximo passeio agora, a gente vai combinar de ser lá no Parque Vila Lobos. Talvez eles consigam vir. Fica no meio do caminho. Percebe? Então a cada 2 meses a gente ir para o Ibirapuera, eu acho que dá para rolar. Então são coisas que a gente vai pensando aqui. Mas não vamos ficar muito também só falando sobre isso, porque tem outros assuntos para a gente desenrolar aqui, tá bom? Vamos avançar aqui, gente. Um outro slide que a gente falou bem foi sobre características de um líder excelente, né? E esse slide aqui fomos nós mesmos que construímos. Não sei se vocês lembram, a gente saiu 5 minutos, cada um falou das características, depois a gente escreveu. Então isso aqui não está no livro. Mas só para vocês lembrarem, foi isso daqui que a gente pensou no dia como características de um líder excelente. Uma pessoa que está aberta para relacionamento, né? Que gosta de pessoas, isso é importante num líder. Um líder precisa desafiar os outros, senão a gente fica sempre na zona de conforto, nunca avança, nunca cresce. Uma pessoa que seja paciente, né? Porque a gente vai lidar com situações de conflito, a pessoa não pode sair explodindo a todo momento. Cuidadoso, né? No sentido de cuidar mesmo das pessoas, né? Contagiante. Isso é muito bacana porque o líder ele inspira, ele contagia. Então eu até trouxe na época, né, um desenho, né, de um comandante e eu falei, gente, a tropa é o espelho do comandante. Não sei se vocês lembram disso. É nesse sentido, as pessoas que estão chegando, elas olham para o líder e elas vão no ritmo do líder. Se o líder der uma marcha lenta, vai todo mundo andar em passo curto. Se o líder dá uma acelerada e cantar uma música mais forte, a galera vai numa marcha acelerada. Então é isso. Criativo, né? Estar sempre buscando aí estratégias com Deus, em oração, próximo de Deus, isso é essencial. Influenciar pessoas, a gente já viu que uma das definições de liderança é influência. Porque às vezes a pessoa sabe muito, tem um baita de um currículo, mas ela não consegue influenciar ninguém consegue caminhar com ela. Então também não faz muito sentido. Humilde, né? Nós falamos sobre ser a cópia de Cristo, uma liderança servil, um estilo de vida cristã. As pessoas olham para o nosso estilo de vida. Vocacionado, no sentido assim, Deus nos chamou para isso, ok? Nós somos chamados para isso. Comunicativo, né? Você tem que saber se expressar, ser exemplo e ser um formador. A gente está sofrendo bastante aí em alguns PGs que, apesar de já ter uma quantidade grande de pessoas, não consegue multiplicar porque a gente não conseguiu formar um outro líder. Então isso é importantíssimo. A gente vai começar o ano que vem, daqui a pouco. Não procure uma pessoa para formar, procure 2, 3. Por quê? Porque se você bota todas as suas fichas numa pessoa só, aí a pessoa muda, como aconteceu no meu PG, ou a pessoa tem um problema na empresa, ou a pessoa tem um problema familiar, enfim, qualquer coisa, você trava o grupo.
o grupo não multiplica mais. Comentários sobre essas características aí, gente. O que vocês acham? Rogério, só uma pergunta. Da classe lá de formação de líderes, tem saído líder de lá? Você já tem alguns que já... Tem. Bom, nem todos que entram saem. Nem todos que fazem a classe realmente vingam, né? Mas a maioria dos nossos líderes em treinamento hoje, que vão assumir os PGs que nós vamos multiplicar, eu acho que a gente vai multiplicar 6 PGs agora, no final do ano. Todos eles saíram das classes lá. Todos eles foram formados lá. Mas ainda não é suficiente. Mais algum comentário aí sobre esse slide, gente? Eu acho que o slide em si ele já fala por si só, né? Da responsabilidade, da característica de você estar à frente de um PG, estar à frente da liderança, né? Vida cristã, né? Ser humilde, ser paciente, ser cuidadoso, ser exemplo. Acho que são características imprescindíveis para você estar liderando pessoas, né? Acho que o próprio slide fala por si só. Para mim não tem muito o que falar com relação a isso. Eu queria fazer um comentário, porque às vezes a gente olha uma relação dessa e acha que a gente tá muito aquém de tudo isso. Na verdade, ninguém é completo, gente. Não existe. Todos nós temos características mais fortes e outras que precisamos desenvolver. Tem características que a gente desenvolve com conhecimento, com estudo, a gente pesquisa, a gente vai atrás, né? Tem outras características aqui que tem a ver, talvez, com caráter, com as características realmente que se parecem com Cristo, enfim, essas com o joelho no chão mesmo. Orando, buscando a Deus, pedindo para que Ele nos encha da sua graça. Mas o que a gente não pode pensar é assim: essa lista está muito distante do que eu sou, então eu não sirvo para ser líder. Entende? Todos nós que estamos aqui já temos um caminho de liderança já avançada. Então ninguém aqui precisa recuar. O que a gente precisa fazer é olhar para essa lista e para as outras que vão surgir e buscar em Deus o complemento. E nas pessoas também, porque Deus prepara outras pessoas para nos apoiar, né? Jé. Oi. Pensando nisso, que nem você falou, eu estava realmente com esse pensamento na cabeça. Dificilmente você vai pegar um líder, vai falar assim: eu tenho todas as qualidades. Mas se você tiver aquela preocupação, como já falou nos slides anteriores, e até foi uma das aulas também que nós ganhamos algum tempo com relação a isso, na questão da organização do PG. De repente você não pode ter todas essas características, mas os integrantes do PG pode ter. Então você soma. Você pode ter algumas, outros do PG soma, então qualifica o PG. Boa, João. Muito bom, cara. Muito bom colocado. Rogério. Oi. Posso complementar? Claro. Então, assim, algo que eu faço, eu compartilho isso com o Reginaldo, e pelo menos uma vez por mês eu escolho dois homens, né, do meu grupo, e convido para tomar um café, ou seja, amanhã ou no final da tarde, ou até mesmo para almoçar. E tudo bem, a minha agenda era um pouquinho flexível, devido ao meu trabalho, tá? Mas por que eu estou falando isso? Olhando pela situação que nós estamos vivendo desde o início de 2020 e esse ano de 2021, então, assim, eu adotei isso aqui no meu PG. Sempre eu convido os meninos para tomarmos um café, ter aquele bate-papo e mostrar para ele
o que significa o PG? O PG é relacional, o PG está presente, o PG não está distante. Então, assim, eu lendo esse livro, abriu mais os meus olhos, que eu preciso estar mais presente na vida dos meus irmãos. Não só simplesmente orar, saber de uma necessidade de orar, mas ter um momento de confraternização, eu e ele, ou o casal. Então, assim, às vezes, eu vai assim, a um jantar junto com eles, com um casal, então a gente escolhe um casal que a gente sabe que precisa da nossa ajuda e chama para um jantar. Então, geralmente, eu não trago aqui para casa. Então, levo para um local e a gente ali janta e conversamos um pouquinho e oramos também. Então, isso é algo que eu faço aqui no meu PG. E complementando o que o João perguntou referente aos líderes em treinamento, um dos líderes que eu estava trabalhando, que era o Ruben, que participou da sala de treinamento também, os novos líderes, infelizmente ele começou a trabalhar, tem uns 13 meses, até às 20 horas, então nesse dia até pessoas que estão orando que Deus possa intervir, que no próximo ano ele possa voltar, e assim, a nossa objetivo era multiplicar agora no final do ano, mas como muitos, eu estou sem um líder em treinamento hoje. No início de janeiro tinha 2, no meio do ano tinha 1, e agora estou zerado. Então, assim, eu peço irmãos que orem nesse sentido. Ô Carlão, depois a gente vai bater um papo aí no privado, mas eu acho que de repente tem umas saídas para isso, hein? Talvez mudar o dia do PG que vai multiplicar, por exemplo, o Ruben, se ele for assumir um grupo, ele pode fazer no fim de semana, quando ele não trabalha. Mas depois a gente troca essa ideia aí, tá bom? Tranquilo. Gente, essa daqui é uma outra tela que a gente viu, que eu achei importante a gente dar mais uma olhada nela. Não sei se alguém quer comentar aí. Que é uma proposta de um PG de 1h45, sem a gente esquecer de nada. O que não é fácil, né? Porque geralmente a gente sempre esquece de uma coisa ou outra, né? E não sei se alguém quer comentar, se alguém está com muita dificuldade de cumprir aí. Não estou nem falando agora dos minutos, tá? Eu estou falando mais realmente das etapas. Realmente fazer uma boa recepção, onde as pessoas são acolhidas, ter o momento do lanche, o momento da comunhão, ter o momento do louvor, entendeu? Ter um momento de compartilhar a palavra, ter um momento de oração e ter um momento dos recados com desafios. Tudo isso daqui, gente, é importante. Não seria bom nós tirarmos nada do que está aqui, porque uma coisa complementa a outra, sabe? Então, mas eu sei que nem sempre a gente consegue fazer todas as etapas aí. Eu queria ouvir vocês se vocês estão com alguma dificuldade nisso. Dificuldade não, eu queria até dar uma dica. A palavra da moda agora é a transição, né? Então, o Toninho nos deu uma dica aí o pessoal do núcleo, cada um fica responsável por uma área dessa. E à medida que, por exemplo, eu vou dar os recados, se eu demorar muito um pouco, e quem me conhece sabe que eu falo pouco, a pessoa que já está na lateral direita, viu, sargento? Já toca a bola, toma a bola de mim e já passa para o meio de campo. Que essa transição, a gente, no núcleo, nós aprendemos, porque se o líder quiser bater escanteio, defender pênalti e fazer o gol, complica. Então nós dividimos o grupo em 3, 4 pessoas e o último faz o desafio e fecha. É uma dica que eu dou. Fica mais fácil e todo mundo trabalha. Não sei se vocês gostam da dica. Boa, Valmir, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Deixa eu só ouvir a Sandra, que eu acho que ela abriu o microfone aí também. Sim, abri. A minha conexão está muito ruim. Então, eu vejo que a gente tenta fazer em 1 hora, né?
o PG, mas eu não sei se é porque tem a característica de ter bastante mulher, né, no meu PG, e a gente fala um pouco demais. Eu vejo que, às vezes, alguém quer, sabe, falar uma coisinha a mais e tal, e fica meio limitado, né? 1 hora. Eu creio que 1h45 é realmente um tempo muito bom, né? Para mim, se fosse 2 horas, seria ótimo, né? E até mesmo não só o virtual, mas o presencial também, né? Como é na minha casa, e aqui a gente adora receber. Então, eu acho que esse tempo, né, de 1h45 fica bom, fica muito bom. Hoje em dia, a gente está no formato de 1 hora e eu acho meio estreito para o compartilhamento. Eu acho muito importante quando as pessoas compartilham, né? A gente deixa o tema assim bem aberto para as pessoas ficarem à vontade para compartilhar. Claro que às vezes a gente tem que dar uns cortes, né? Mas se estiver dentro do tema ali, né, e for relevante, vá edificar todos ali, realmente eu gosto, o Nilson também. A gente gosta de deixar bem aberto para a pessoa compartilhar. Então, essa hora de 1h45 tá ótimo, beleza. Legal, Sandra. Lembrando que 1h45 é no presencial, tá? Porque tem 25 minutos de lanche aqui. Se for no virtual, cai para 1h15, 1h20, assim, tá bom? Mas 1 hora, realmente, eu acho pouco. 1 hora é muito pouco para fazer tudo isso daqui que a gente está propondo. Verdade. Então bate um papo com o Nilson aí, tenta achar um equilíbrio aí, tá bom? Não, a gente está se mantendo em 1 hora, 1h10 no online. Mas eu acho que é apertado. Eu tenho feito online aqui 1h20, 1h25, para dar tempo de orar e de compartilhar, tá? Para fazer tudo é apertado mesmo. Isso. Horário online. Obrigada. Legal. Eu só vou passar um slide, depois eu já falo do que o Valmir aí falou sobre compartilhar aí as tarefas, que é muito importante isso daí. Isso daqui eu trouxe, gente, não sei se vocês lembram, quem estava nessa aula, tem um capítulo que dá dicas sobre cada área, né? Eu trouxe a parte do estudo, porque é o que mais pega pra gente, né? E aí, esse foi o slide que a gente falou na aula. Então, na hora do estudo, é importante a gente lembrar que a gente é um facilitador, que a gente não vai pregar de novo, né? Que a gente não está dando um estudo bíblico, que as pessoas precisam ter o tempo ali para compartilhar. Por isso é importante fazer perguntas para o grupo. A gente pode mudar o tema, não tem problema mudar o tema. A gente não pode mudar o formato do estudo, da reflexão. Você pode falar de qualquer outro assunto que o grupo quiser, desde que tenha perguntas. Entende? Então, eu já fui em alguns PGs que o pessoal muda o assunto e muda o formato também. E aí fica uma pessoa falando 50 minutos. Tipo, dando um estudo. E não é isso que é PG, gente. Então, pode mudar o tema, mas coloca perguntas e deixa as pessoas participarem. Tá? E muito importante a gente colocar tudo isso que a gente está conversando lá na hora do estudo na vida prática. É muito importante a gente falar, pessoal, olha, nós estamos falando aqui da história de José, mas e você? Como é que você faria nessa situação? Né? Como é que eu aplico essa história de Sansão amanhã, na segunda-feira, lá no trabalho? Então a gente tem que pensar nisso antes. Tem que buscar em Deus essa sabedoria de fazer a aplicação do texto para a vida prática. Porque isso é que faz sentido para as pessoas. Senão a gente só fica contando histórias bíblicas, que não é ruim, é bom, mas não transforma o coração das pessoas e elas ficam sem orientação para saber como fazer aquilo no dia a dia.
O que a Sandra falou aí, de que as pessoas falam muito, é importante às vezes o líder tomar a palavra e conectar os comentários, conectar os assuntos. Fala, olha, uma pessoa falou disso, o outro falou daquilo, mas vamos fechar aqui. É importante fechar as pontas, senão fica um monte de ponta aberta. A gente acaba o papo com um monte de dúvida e não esclareceu nada. Então tem que tomar cuidado com isso também. É importante na hora do estudo desafiar as pessoas para fazer mudanças na própria vida, que a palavra de Deus ela traz esse desconforto necessário, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês nesse slide ainda, o que está pegando aí, se vocês têm muita dificuldade em algum desses pontos, qual que é o maior desafio para vocês, gente, na hora de aplicar o estudo? Ou ninguém tem dificuldade nenhuma, tá tudo beleza? Rogério, eu acho que a maior dificuldade diante da nossa correria, é se dedicar na preparação, né? De parar porque é um tempo de preparação, isso é fato. Você tem que se dedicar a um tempo para se organizar, fazer um estudo, uma didática bacana, uma coisa legal, para que as pessoas se estimulem, né? E eu tenho procurado fazer isso, né? Estava junto com o Davi, e a gente sempre procurava abordar assuntos interessantes dentro daquilo que já foi ministrado no domingo, e abordar assuntos, trazer figuras, imagens diferentes, relacionadas ao dia a dia, né? E isso faz com que as pessoas vão estimulando eles perguntarem, eles falarem e tal. E tá interessante que uma menina, ela não falava no grupo, ela não falava, a visitante, ela não falava nada. E aí ela foi se sentindo à vontade e começou a se soltar e começou a falar, porque foi ficando interessante para ela. E é muito legal quando há essa participação, quando você consegue estimular a participação das pessoas, elas compartilham, é muito bacana. Tem sido bem legal isso. Agora, só para, Rogério, a nível de, até para mostrar, né, como isso é importante, que o Edson falou, você tem que se dedicar tempo. Isso daí, você tem que realmente buscar tempo aí para se preparar para um PG. Porque uma coisa é você ir para um PG preparado e outra coisa é você chegar lá na hora e começar o PG. É enfadonho. Desanima até você mesmo. Então, eu já passei por uma situação dessa, numa semana muito conturbada, muito correria, e chega lá no dia no PG lá, é uma situação que até na hora lá você está pedindo perdão para Deus, porque o negócio está ruim, está feio mesmo. Então, era melhor não ter do que você ter daquela qualidade. Mas requer realmente, para você ter tudo isso daqui, fazer dessa forma aqui, para que você cative as pessoas, para que se torne uma coisa que a pessoa tem o desejo de voltar. Eu lembro, quando eu era líder de homens na igreja, e eu saí e fui começar um trabalho novo. Então, eu saí, vamos pegar começar uma igreja nova lá, e neófito, 2 anos na fé lá, vamos começar um trabalho novo. Mas o interessante é que os crentes maduros que estavam ficando na igreja, que ia continuar o trabalho, foram lá na outra igreja, falaram, irmão, o irmão tem que voltar para lá, porque não dá para continuar com os homens lá, porque a gente só vai lá para cantar hino. Então, a mesma forma, você à frente de um PG, se você não tiver todas essas qualidades aqui, e nós vimos lá também as qualidades que um líder também tem que ter, se não for cativante também, se não se expressar também direito, se você não tiver trazer as pessoas para perto de você. Então, o PG realmente ele fica estagnado lá, então as pessoas nem sentem vontade de ir. Então, eu acho que
esse preparo aqui faz toda a diferença. Você chegar num PG bem preparado. Deixa eu dar uma dica aí sobre essa questão de, às vezes, agenda apertada, né? Eu entendo isso muito bem. Durante muitos anos aí eu conciliei aí, né, o mercado de trabalho com o ministério. Mas eu vou dar uma dica, gente. A hora que vocês estão domingo lá ouvindo a mensagem, façam anotações. Ali já é o momento onde Deus já vai dar vários insights para vocês, gente. Com certeza. Tá fresquinho, né, Rogério? Hã? E tá fresquinho. Tá fresquinho, é isso. Marca ali no celular, leva uma cadernetinha. Deus vai e pede para Deus já dando umas orientações ali. Com certeza as questões práticas vão vir. Desculpa, hoje, por exemplo, o Lucas falou uma coisa que eu sempre tive vontade de falar no grupo, e eu faço na vida comum. Quando ele contou aquela história, quem é que... Cachorro 1 e cachorro 2, quem é que vai vencer a guerra? Cara, é uma coisa boba. Mas se a gente alimentar o cachorro preto, ele vai ganhar a guerra. Quer dizer, coisa... E ali você tá... foi ele falando e eu lembrei. Legal. Aqui está o slide que o Valmir comentou sobre a importância de nós distribuirmos as tarefas, porque se a gente ficar com tudo para nós fazermos, além de ficar muito puxado, a gente acaba não dando oportunidade das pessoas desenvolverem o seu dom, a gente não forma novos líderes, a gente centraliza tudo do nosso jeito, e a gente até esquece de fazer algumas daquelas áreas lá que são importantes, né? Então eu lembro dessa tela aqui, quando a gente falou que delegar é importante, né? Com orientação, com antecedência, com exemplo, dando feedback, fazendo revezamento entre as pessoas do grupo e um planejamento para tudo isso. Então eu acho que está bem claro para nós essa importância de que todos ali possam ser desafiados a fazer alguma coisa. Claro que o estudo do PG é o que mais requer assim cuidado. Então não dá pra gente jogar na mão de qualquer um, né? Então tem que ser realmente as pessoas do núcleo e que você já está caminhando já há um certo tempo. E que a pessoa tem algumas características também que facilite, né? Agora, existem outras funções ali que elas podem ser desenvolvidas até por pessoas que estão chegando agora na fé. Fazer uma dinâmica, por exemplo. Tem gente que é muito criativo. Você não precisa ter conhecimento bíblico para fazer uma dinâmica, percebe? Então, é só um exemplo para a gente olhar para isso daí. Comentários sobre isso, gente? Já estamos finalizando. Ok, deixa eu ver o que mais que eu coloquei aqui. As funções do líder: planejar a semana, orientar o grupo, formar sucessores, edificar o crescimento, delegar responsabilidades, pastorear o grupo, mobilizar a multiplicação. Isso daqui é importante, porque o grupo sozinho, ele não pensa em multiplicação. Se você deixar o grupo sozinho, ele vai sempre querer ficar junto assim, né? Porque é gostoso. É gostoso, as pessoas vão sentindo ali afinidades e elas vão desenvolvendo um relacionamento. Mas a gente não pode esquecer que o PG não é nosso. E não é para nossa glória nem para nossa comodidade. O PG é para o reino de Deus e para expandir o reino e crescer o evangelho. Então a gente precisa estar sempre mobilizando as pessoas para a multiplicação. Aqui foi a última aula, né, que o Paulo deu, 5 propósitos do PG. Tá bem fresquinho, né? Foi domingo passado, não vou nem entrar muito nisso daqui. Adoração, edificação, comunhão, serviço e evangelismo. E ele finalizou, né,
que a multiplicação é o grande alvo do pequeno grupo e que deve ser uma alegria para todos, né? E quando a gente não fala sobre isso, eu percebo que chega uma hora que a gente vai falar, as pessoas levam um choque tão grande que elas ficam tristes. É impressionante, porque elas não entenderam o motivo da multiplicação. Então a gente precisa estar sempre falando um pouquinho sobre isso, né? De que o PG precisa multiplicar para alcançar novas vidas, para alcançar novas casas, né? Para formar novos sucessores, para desenvolver novas pessoas. Olha quantos objetivos tem uma multiplicação. Para você dar atenção com mais cuidado, né? Porque quando o grupo está muito grande, você não consegue pastorear todo mundo. Então, essa multiplicação ela é muito benéfica. Mas a gente precisa realmente ter muita sabedoria para ir falando disso ao longo do ano. E não chegar no final e dar um choque nas pessoas. Então era isso que eu trouxe aqui, gente. Mais algum comentário final? Pena que nós estamos em poucos hoje. Seria muito legal ter outras pessoas participando, né, tirando a dúvida. Elas vão assistir gravado, mas não vão conseguir interagir, né? Então é isso, pessoal. Valeu a pena aí essas 8 aulas? O que vocês acharam? O livro foi bom? A gente vai usar esse material agora para os próximos líderes em treinamento, tá bom? Então eu acho que ele está num formato muito simples, né? É fácil de entender. Beleza. Bem mais fácil do que as apostilhas lá. Onde nós começamos. É verdade. A gente foi evoluindo nisso daí. Legal, pessoal. Eu agradeço então aí todo mundo que se empenhou para estar com a gente aí nesses domingos à noite. Eu sei que é um preço alto que a gente... Mas é um investimento no reino e na nossa própria vida, né? Tudo isso faz de nós sermos a cada dia mais completos, né? Mais parecidos com Cristo. Tudo isso colabora para nós. E domingo que vem vai ser o nosso grande momento do ano, que vai ser o culto da colheita. Eu espero que todos os líderes estejam, com os líderes em treinamento, com o núcleo. Convide as pessoas que estão chegando agora no seu PG para participar deste dia, porque é um dia que a gente fala exclusivamente do pequeno grupo, e vocês já acompanharam os últimos 2 anos aí, vocês perceberam que as pessoas saem contagiadas, as pessoas saem motivadas, né? Todo mundo sai ali daquele culto da colheita falando assim: uau, que bacana, glória a Deus, ano que vem nós estamos juntos de novo. Esse é o objetivo do culto da colheita, glorificar a Deus por tudo que Ele fez ao longo do ano e sairmos motivados para o próximo, tá bom? Então se preparem aí para domingo à noite, tá? Eu quero pedir para o Toninho então fazer uma oração final, pode ser, Toninho? Ah, você está sem áudio, né? Ah, tá bom. Quem gostaria de orar então, gente? Ora, Rogério. Vai lá, João. Querido Deus, Pai que está nos céus, bendizemos o nome santo do Senhor, sua bondade, sua fidelidade, seu grande amor. Damos-te graças, Senhor Deus, porque o Senhor, ó Pai, tem nos concedido momentos como esse de aprendizado. E eu louvo o nome santo do Senhor, porque o Senhor tem preparado homens dispostos a trabalhar na obra do Senhor com afinco, com dedicação, com esmero. E nós louvamos ao Pai, em nome santo do Senhor, pela vida do Rogério, por essa dedicação que teve frente. Obrigado, Pai, pelos assuntos abordados, que vai nortear muito
a questão dos pequenos grupos, foi uma ideia do Senhor no começo da igreja, e com certeza, Senhor Deus, é uma visão do Senhor para que muitas pessoas possam se achegar até o Senhor. Amado Deus, que o Senhor esteja nos capacitando, que o Senhor esteja, Pai, nos fortalecendo, nos dando, Pai, a cada dia, Senhor Deus, disposição para trabalhar bem e com afinco na obra do Senhor. Nós agradecemos também por cada integrante, ó Pai, que se dedicou a estar presente em todas as aulas, que o Senhor, Pai, abençoe cada um, que o Senhor esteja usando como ferramenta dócil nas mãos do Senhor. É minha oração que eu te faço agradecido, em nome de Jesus. Amém.